Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Agora, com o apoio do Supermercados Araújo, também do Grupo Dalcar, do Araújo Mix, eu tenho o prazer de conversar com 3 profissionais. Um da área médica e 2 operadores do direito, advogados. Começando ali da esquerda para a direita, de lá para cá, o doutor José Ribamar, que todos conhecem, é o presidente do Sindicato dos Médicos do Acre, Sindmed Acre. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores e ao Antônio Muniz por esse convite. Nós estamos comemorando a Semana do Médico e esse é um espaço, com certeza, que vai ter uma audiência muito boa para divulgar as atividades do sindicato e trazer também informações técnicas tanto para os médicos quanto para a população. Muito bem. Tenho o prazer de conversar também com o doutor Eduardo Dantas. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Antônio. Uma boa noite a todos os telespectadores. Doutor Eduardo Dantas é do estado de? Pernambuco. Pernambuco, é pernambucano. Completando aqui o trio de entrevistados, eu tenho o prazer de conversar com o doutor Raul Canal. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Muniz. Boa noite, amigos do Acre. Privilégio estar contigo aqui. Prazer nosso recebê-los aqui. O doutor é gaúcho, mas mora no Distrito Federal há quanto tempo já, doutor? Há 30 anos já. 30 anos. E é gaúcho verdadeiro, porque é torcedor do Grêmio. Tricolor, convicto. Tricolor, isso mesmo. O assunto aqui, gente, não é apenas falar sobre saúde, sobre o Dia do Médico, que acontece dia 18, né? Isso mesmo, final de semana agora. Mas também sobre a judicialização na medicina. Nós vamos falar sobre 2 especialistas no assunto. Eles pertencem à Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, isso mesmo. Porque, olha só, o Acre e o Rio Grande do Sul estão disparados na frente quando se trata em termos de processos envolvendo os médicos. Chega a ultrapassar os 13%. A média nacional, um pouco mais de 7%. É quase o dobro, né, doutor? Exatamente. Daqui a pouco vamos chegar aos Estados Unidos, mesmo os patamares? Os americanos chegam a 15%, né? 15% dos médicos americanos têm processo. Nós já estamos em 13% aqui, né? Eu fiz uma pesquisa breve na internet essa semana e só aqui em Rio Branco tem 10 advogados se anunciando como especialistas em erro médico. Cruzeiro do Sul tem 16 advogados, né? Então, se você fizer uma conta, meio uma conta de padeiro, nós temos aí 12 advogados para cada grupo de 1.000 médicos, só especialistas em erro médico, né? É uma proporção muito preocupante. Elevada, preocupante. Legal. O que fazer, doutor, para reverter isso, explicar em detalhes, porque eu imagino que está havendo um equívoco também na maioria desses processos, né? Olha, na média nacional, 43% dos processos apenas são julgados procedentes, né? Então, em quase 60%, os médicos não são condenados, o paciente não tinha razão. E tem muitos casos que o médico é condenado, mas não teve uma boa defesa, não fez uma boa perícia. E aí, como o consumidor é a parte mais fraca da relação, o juiz acaba beneficiando o paciente e o consumidor. Eu acho que vai para o lado emocional, vai pela emoção e não apenas pela razão. Com certeza. Mas eu te diria, Muniz, que pelo menos 70% dos casos que a gente vê no Poder Judiciário são aventuras, são descontentamentos, houve sim uma lesão, houve um dano corporal, mas o médico não teve culpa nenhuma, o médico foi prudente, o médico usou toda a sua técnica, conhecimento. Às vezes houve uma falha estrutural, faltou equipamento, o equipamento não funcionou, houve a culpa do próprio paciente que foi rebelde, não respeitou a prescrição do médico, não tomou medicamento, exato, não repousou, não deixou de fumar, não deixou de beber e acabou comprometendo o resultado do procedimento. É complicada a situação. Doutor Eduardo, como é que o senhor vê tudo isso, levando em conta que tem alguns profissionais médicos que estão a se recusar a prestar serviço para o SUS justamente para isso, para não comprometer a qualidade do seu trabalho? Eu acrescentaria, antes de mais nada, Antônio, a seguinte situação. Muitas vezes, o equívoco ou o resultado não esperado na relação acontece, mas ele não significa que houve um erro, que houve uma negligência, que houve uma imprudência por parte do profissional. Aquela situação poderia acontecer
era algo que seria normal de existir no curso daquele tratamento, mas que não foi explicado para o paciente. Então, ele entende aquele mau resultado como um erro. Tá? Isso se reflete no grande volume de processos hoje. A gente falou desses números do Acre, mas só para lhe dar uma noção um pouco mais ampla e aos nossos telespectadores também, no país, nos últimos 10 anos, o número de processos, o número de ações cresceu em mais de 1.200%. O número de ações envolvendo profissionais de saúde e pacientes. E grande parte desses processos ocorre não por falha no serviço, mas por falha na comunicação. Tá? Então, isso é um dado que precisa ser levado em consideração e que precisa ser pensado também pelos profissionais, no sentido de que está nas mãos deles a tomar novamente as rédeas de conduzir esse procedimento. Importante. E entender que essa mudança de atitude do paciente necessita de uma reflexão e uma mudança de atitude também por parte do profissional de saúde. Isso, e deve acontecer esse processo aí de forma dupla, ou seja, a falta de comunicação no processo em si e depois na explicação por que não funcionou, por que o resultado não foi satisfatório. E na maneira de explicar. Tá? Porque na não maneira é, de explicar pois também. porque não é o volume de informações que vai representar. Mas a didática em si. É o quanto foi apreendido pelo paciente. Porque se fosse apenas o volume, era muito fácil. Era o médico, durante a consulta, ele iria chegar com um DVD, ou com um CD, ou com um pendrive, com um volume imenso de informações técnicas e entregar, se fosse apenas por ser volume. Mas ele precisa transmitir essa informação de uma maneira que ela possa ser entendida. E isso sim é que é uma das medidas de segurança. Tá? Existem outras, ele precisa anotar, precisa ter um prontuário bem feito, precisa ter a produção da prova de que ele agiu corretamente, de que agiu dentro dos padrões éticos, de que agiu dentro dos padrões técnicos. Porque necessariamente, quando essa situação virar processo, chegar ao judiciário, chegar ao CRM para um processo ético, ele vai precisar comprovar que agiu corretamente. Isso acontece, né, doutor Raul, em todas as áreas, inclusive no direito. No profissional também, por exemplo, até na questão da mecânica. Tem um cara que leva um automóvel para o mecânico e não sabe explicar pelo menos por que o carro está apresentando. Quer dizer, o cara tem que perder tanto tempo para examinar direitinho, ver onde é o problema. Quer dizer, se houver uma comunicação mais correta, mais eficaz, tudo sai. A comunicação tem que ser clara e objetiva. E no caso do médico da saúde, as consequências são piores, né? No caso do mecânico, é trocar uma peça do carro, você vai ter uma perda patrimonial, um investimento, um gasto. O ser humano não, é uma vida, é um membro, é um órgão, é uma função do corpo que você perde. Isso não se repõe, né? Quanto vale um olho, quanto vale um braço, quanto vale uma perna, uma função de um órgão que deixou de funcionar por conta de um procedimento que não foi esclarecido. Isso que o doutor Eduardo colocou é muito importante, porque tanto o Código Civil Brasileiro, quanto o Código do Consumidor e o Código de Ética Médica determinam que o médico tem que esclarecer para o paciente o tipo do procedimento, as consequências, os procedimentos, as terapêuticas alternativas e os benefícios e desvantagens de cada uma delas, para que o paciente escolha qual ele quer realizar. E quando o paciente escolhe, ele assume a responsabilidade. Se o médico não esclarece isso para o paciente e não propicia a ele o direito de escolha, o médico chama para si a responsabilidade de produzir aquele dano. E fatalmente no judiciário ele vai ser responsabilizado. Então ele atraiu para si uma responsabilidade que não era dele. Com certeza. Doutor José Ribamar, acabei deixando o doutor ali um pouco do escanteio, mas o senhor é da casa, né? É mais fácil a gente trazer até aqui do que eles que moram distante, claro. No Nordeste, outro no Centro-Oeste. Mas é o seguinte, eu imagino, doutor, com a pouca experiência que eu tenho como jornalista, que os mais vulneráveis, os médicos mais vulneráveis aos processos sejam os que integram a equipe que vocês chamam de equipe de socorristas, né, que fazem um atendimento básico numa emergência, e o pessoal que integra a equipe de traumatologia, né? Então, são as pessoas que estão mais expostas, né? Antônio, os médicos que fazem atendimento para o SUS, principalmente, né, porque o SUS está desestruturado, né, parece que está caminhando para a falência realmente, tá?
Então, o desmonte do SUS, eu considero que é um fator preponderante nessas questões da judicialização da saúde. Nós temos, sim, os serviços que têm um foco maior de risco, os serviços de urgência e emergência, porque esses serviços no país, eles estão funcionando precariamente, certo? Com falta de leitos, com falta de medicamentos, com falta de recursos humanos médicos, com pacientes colocados em corredores de hospitais. Certo? Os pacientes são atendidos pelos médicos, submetidos a procedimentos cirúrgicos e colocados no corredor do hospital, onde são atendidos dias e dias naqueles locais. Quer dizer, o respeito à dignidade humana daquele paciente, ela foi ferida já. Certo? Ele não tem o seu leito, ele não tem a sua individualidade. Certo? Então, isso daí já é um fator muito grave. Aliás, doutor, ontem eu falei isso, mas aqui de viva voz, eu quero, em nome do programa, fazer um reconhecimento público ao senhor. Não menosprezando os demais presidentes que passaram lá pelo mesmo cargo, mas o senhor não faz apenas a defesa de melhor salário e melhores condições de trabalho para os médicos. O senhor foi muito além. O senhor está aí a todos os dias a exigir melhores condições para que os pacientes possam ter um atendimento minimamente digno, respeitável, tanto na capital quanto no interior. Nunca se viu tanta denúncia. E o senhor não apenas não denuncia, antes disso o senhor vai lá, apura, vai lá, em loco. Isso é que é importante. Eu sei que isso incomoda muita gente. Com certeza. O senhor acabou ganhando uma meia dúzia de inimigos, mas dizem que a qualidade dos amigos ou dos amigos de um bom homem se conhece pelo seu caráter, né? Eu acho que nesse particular o senhor está de parabéns. Obrigado, Antônio. E nós, na função de médicos, a gente tem que ver que a saúde, ela não é apenas a ausência de doença. A saúde é o completo bem-estar físico, social e principalmente econômico. Certo? Nós temos uma demanda nas unidades de saúde hoje do país todo, onde as pessoas já chegam sofridas por conta da desnutrição, por conta da falta de mobilidade até chegar a um serviço de saúde, e encontram nesses locais, eles não encontram um bom acolhimento, eles não têm um leito para ficar. Tem pacientes que chegam em trabalho de parto, ficam sentados em cadeiras, as pacientes ficam assim. Certo? Os médicos estão cansados, sobrecarregados. A distribuição de médicos no país, ela está sendo questionada, porque nós temos locais onde tem muitos médicos, certo? E outros que têm pouquíssimos. Certo? Então, o país produzindo, formando quase 20 mil médicos por ano, há que ter uma política de saúde para fazer uma distribuição bem, uma distribuição que possa trazer uma qualidade mínima de saúde para essa população. Por isso que nós, das entidades médicas, lutamos por um plano de carreira de Estado, onde a União ela tenha a responsabilidade, certo, de participar e não deixar isso aí apenas com o Estado e municípios. Lamento porque esse era um assunto para 1 ou 2 programas. O tempo acabou, doutor. Eu quero parabenizá-lo mais uma vez. Obrigado. E antecipadamente parabenizar também todos os médicos e o senhor aqui presente pelo dia do médico, é dia 18. Né? Vocês aproveitaram e fizeram uma semana toda de eventos. Né? Isso, obrigado. Discussão. Eu quero agradecer também ao doutor Eduardo, dizer que foi um prazer também recebê-lo aqui. Prazer recíproco, e é sempre bom poder discutir um pouco mais sobre um assunto tão importante para a população e para a formação dos profissionais da saúde. E o doutor Raul também. Obrigado, ministro, pela oportunidade, parabéns pelo programa, parabéns à sua audiência qualificada. Muito obrigado. Tenham todos, então, uma ótima semana, não só o dia do médico, na semana toda aí, né, de trabalho, de reflexão também, né, doutor? Isso aqui é importante. Isso mesmo. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com o pessoal do grupo de Amor Exigente. Isso mesmo, eu vou entrevistar aqui em uma só bloco. Cadê o pessoal?
a dona Maria, Ana Maria, ela é presidente nacional, né, coordenadora nacional do grupo Amor Exigente, com o seu Raimundo, que é o coordenador regional, e também com a dona Maria Silva, que é a coordenadora adjunta. Nós vamos saber em detalhes o que é o Amor Exigente em 2 minutos. Fique com a gente.